Boa noite a todos, dando continuidade à nossa palestra desta noite. Vamos refletir um pouco sobre um capítulo do Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. No capítulo 3, Retorno da vida corpórea à vida espiritual. A alma após a morte. É um questionamento que muitas pessoas fazem, né? Para onde vai a alma após a morte do corpo físico? E a doutrina espírita, com seus princípios, nos falando das vidas sucessivas, da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados, nos traz de uma maneira clara todas essas respostas. Começa pergunta 149, em que se transforma a alma no instante da morte? Volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ela havia deixado temporariamente. Então, somos espíritos. Todos nós fomos criados simples, ignorantes, estamos em processo evolutivo, hoje vivendo num mundo de provas e expiações. Quando cessa a vida do corpo físico, nossa alma, ou seja, nosso espírito, já falamos que a denominação alma a gente utiliza para quando o espírito está encarnado, para diferenciar, mas somos espíritos. Cessando a vida do corpo físico por alguma razão, esse espírito, ele se liberta desse corpo e retorna ao mundo dos espíritos, que é a nossa verdadeira morada. Então, a nossa verdadeira vida é no plano espiritual, é no mundo espiritual. A gente retorna aqui à medida das nossas necessidades para resgatar débitos, passar por provações, vamos evoluindo, mudando dos mundos, né? Já vivemos em mundos primitivos, hoje estamos no mundo de provas e expiações, há caminho de viver no mundo de regeneração, se assim tivermos condições. Então, acreditamos plenamente na sobrevivência do espírito após a morte do corpo físico e seu retorno à pátria espiritual ou ao mundo dos espíritos, como também é falado. A alma preserva a sua individualidade após a morte? Sim, não a perde jamais. O que seria ela se não a conservasse? Claro que sim, né? Nós preservamos a nossa individualidade, toda a nossa bagagem intelectual e moral, ela fica conosco, é o tesouro imperecível que carregamos eternamente. É só isso que nós levamos, a nossa essência, tudo aquilo que conquistamos. Então, conservamos a nossa individualidade e todo o conhecimento que nós temos. A alma não leva nada desse mundo? Nada mais que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargor, segundo o emprego que tenha dado à vida. Quanto mais pura para ela for, mais compreenderá a futilidade daquilo que deixou na terra, né? Então, nós só levamos aquilo que está relacionado às nossas conquistas intelectuais, morais, ao bem que fizemos, aos nossos sentimentos, né? O material nos serve de empréstimo, são tudo
situações que usufruímos, mas não levamos nada, nem o nosso próprio corpo, né? O nosso corpo nos serve ali de moradia durante a permanência aqui na Terra quando estamos encarnados. É um tema que nos traz muitas reflexões. A doutrina espírita tem muita literatura sobre isso. Acompanhando aqui o pensamento de Kardec, do Livro dos Espíritos, vamos fazer algumas colocações do livro da Sueli Caldas Schubert, Mediunidade, um caminho para ser feliz. No capítulo 8, ela fala do mundo espiritual. Para onde vão as almas dos que morreram? Onde ficam os espíritos? Como será depois da morte? Será que existe mesmo um lugar de penas eternas, o inferno, como castigo para os pecadores, e um local de paz e beatitude, o céu, como prêmio aos que foram bons ou absolvidos de seus pecados? Esses são questionamentos que muitas pessoas fazem, não é mesmo? E estas talvez sejam as dúvidas, com certeza, de alguns que nos ouvem nesse momento, se não da maioria da humanidade. Então, sempre questionam isso, né? Quem que já não questionou, ou quem já não ouviu esse questionamento? Se para onde que vão os espíritos, o que eles ficam fazendo nesse mundo espiritual, e aqueles que erraram, porque ficam ali condenados ao fogo do inferno eternamente, não vão ter perdão, e os que conquistaram já uma condição elevada, ficam ali em beatitude no plano espiritual, porque nós trazemos alguns conhecimentos de outras religiões, né? Mas que a doutrina espírita nos aclara a visão totalmente. O espiritismo ele vem esclarecer com explicações lógicas, não inventadas por quem quer que seja, né? E sim transmitidas por um grande número de espíritos que vêm se comunicando há mais de 2 séculos, através de diferentes médiuns em vários países, com informações semelhantes e concordando com aquilo que foi preconizado por Allan Kardec. Isso tudo nós podemos comparar a veracidade das mensagens, que são muitas, né? Hoje, existem milhares de comunicações de espíritos que viveram aqui na Terra e através da questão mediúnica, da psicofonia, da psicografia, trazem os seus relatos de como foi o desencarne, o seu falecimento, como muitos conhecem esse termo, o desligamento do corpo, esse desenlace do espírito, o que aconteceu quando chegaram ao mundo espiritual, o que encontraram, em que condição estavam, a ligação que tinham à família. Então, são informações que nós temos muitas comunicações. Hoje já se estudou cientificamente, comprovando a existência do espírito após a morte do corpo físico. A questão da crença no céu e inferno há muito vem enfraquecendo à medida em que as pessoas se instruem, não é? Hoje, as pessoas estão exercendo o espírito crítico, estão analisando aquilo que lhes é passado, né, como verdade. Então, a grande maioria do ser humano hoje, ele busca a fé e a razão. Então, ele não fica acreditando só no que falam, né? Vamos estudar, vamos compreender e vamos buscar, à luz do Evangelho, se realmente
essas colocações são verdades, né? O mundo espiritual é uma realidade, é o mundo das causas, a pátria de origem de todos nós, como espíritos imortais que somos. Se a vida terrena é breve, passageira, é claro que devemos vivenciar períodos mais ou menos longos fora do corpo físico, em algum lugar do universo, não é mesmo? Só uma vida aqui de 80, 90, 100 anos seria muito pouco para aprendermos tudo o que temos que aprender. Isso aqui é um estágio, é um momento na nossa escala evolutiva. Joana de Ângeles costuma falar, né, instrutora espiritual ali do nosso querido Divaldo Pereira Franco, que nós somos herdeiros do universo. Então, todos nós somos espíritos em evolução, criados por Deus, e a nossa meta é nos tornarmos espíritos puros, divinos, e morar nas moradas celestes. Quando falamos isso, não conseguimos nem imaginar. Mas esse é o ponto final, a que todos nós vamos chegar um dia. Quanto tempo isso vai demorar? Vai depender do nosso esforço em cada encarnação, em cada oportunidade que Deus nos dá. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Temas da Vida e da Morte, ele amplia o nosso entendimento nessa questão. Vejam o que ele coloca. Na casa do Pai, disse Jesus, há muitas moradas, isto está em João. Não somente nos astros luminíferos que gravitam nos espaços siderais, mas também em torno deles. Tem muitas estações intermediárias entre uns e outros mundos, que pulsam nas galáxias glorificando a criação. Isso é fato, né? Jesus falou isso para nós. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, a pluralidade dos mundos habitados. Todos os mundos são habitados. Não temos conhecimento, não temos acesso, porque ainda não é permitido. Mas claro que sim, cada mundo tem o seu estágio, a sua condição. Os espíritos que ali reencarnam estão naquele momento passando por um aprendizado naquele planeta. Os planetas evoluem, assim como o ser humano. Nós não podemos ter o orgulho de achar que só na Terra tem vida, né? Seria ilógico pensarmos assim. Deus não colocaria somente vida neste planeta. No livro dos Médiuns, nós temos um capítulo também, por Allan Kardec, que ele fala do laboratório do mundo invisível. E ali ele nos relata sobre tudo o que acontece nesse mundo espiritual. Há muitas coisas que nós não temos nem ideia da atuação dos espíritos, como é que eles podem atuar sobre nós, seres humanos, nas curas do corpo e da alma, manipulação de fluidos, muita coisa ainda além do nosso conhecimento. E tem muitas obras sobre esse tema. Se nós formos começar a estudar, vamos encontrar muitas coisas, né? No livro Céu e Inferno, eles relatam sobre esse tema logo no início, falando sobre o desencarne, o passamento, né, que é o termo que Kardec coloca ali, fala do céu, do inferno, das condições dos espíritos quando retornam à pátria espiritual. Então é um livro aí rico de informações. Outras obras que nos trazem muita informação
são os livros psicografados por Chico Xavier, por André Luiz. Acho que a maioria de vocês já leram. André Luiz, ele foi um médico encarnado aqui na Terra e, desencarnando, ele passou por todo um processo, como a grande maioria de nós vamos passar, e ele foi trazendo notícias pormenorizadas da vida espiritual, né? Da vida na espiritualidade. E mais precisamente de uma específica colônia espiritual, onde ele foi recolhido, que é a colônia Nosso Lar. E depois disso, depois desse livro que ele escreveu e que até passou um filme, né, no cinema, tudo que ele foi dito, né, por ele é muito interessante, porque ele foi relatando toda essa situação de como é o mundo espiritual, de como são essas colônias, onde a grande maioria de nós somos recebidos quando retornamos ali ao mundo espiritual, saindo do planeta Terra, o que acontece conosco, para onde somos levados, que tratamento recebemos. André Luiz narra a sua própria história, após deixar o corpo físico, demonstrando em detalhes o que lhe aconteceu e também as causas que provocaram tudo aquilo que ele estava sofrendo, né? E aí, paralelo, ele vai contando dezenas de outras histórias de vidas, aonde ele relata situações de lei de causa e efeito, sempre lembrando o ensinamento de Jesus, a cada um segundo as suas obras. O homem é, pois, um artífice do seu destino. Depende dele, das suas opções, no uso do seu livre-arbítrio, a sua infelicidade ou felicidade. Certo? Muitas pessoas perguntam: para onde eu vou quando a morte chegar? O que vai acontecer comigo? E a resposta é: o que você tem feito da sua vida? O que você tem buscado? Porque não muda nada. Você vai continuar sendo o que você é. As suas escolhas, as suas imperfeições vão continuar, as suas conquistas. Para sabermos se vamos para um lugar bom ou não, reflitamos o que estamos fazendo da nossa vida hoje. A morte, o desencarne, não muda ninguém. Continuamos a ser o que somos, certo? A justiça divina é soberanamente equânime e misericordiosa. Ela não condena nenhuma criatura ao castigo ou torturas infernais para sempre, para toda a eternidade. O céu e o inferno, segundo a doutrina espírita, são estados íntimos de consciência. Como assevera Allan Kardec, quando ele fala no livro que eu citei, O Céu e o Inferno, ele tem um código penal da vida futura. E é muito interessante, porque é um conjunto de ensinamentos, né? E tem como objetivo evidenciar a finalidade maior do ser humano, que é a busca pela perfeição. E André Luiz tem dois detalhes importantes nos livros dele, né? São dois pontos que ele sempre esclarece, que é sobre o nascimento e a morte. São dois momentos ali importantíssimos para os espíritos. Momento que ele retorna à pátria espiritual, retorna à vida terrena, né, que ele vai renascer, e o momento que ele retorna à pátria espiritual através do desencarne.
Então, o André Luiz ele apresenta alguns casos de desencarnação com características bem diferentes para deixar bem claro como se processa o retorno do espírito ao mundo espiritual. E também é feito um minucioso relato dos procedimentos que cercam a reencarnação e ressaltada sua importância para o espírito que retorna. Quem não leu esses livros de André Luiz, leiam. Começando do Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, né? Tem são vários livros. Missionários da Luz tem um capítulo do Segismundo, que fala justamente de toda a preparação que acontece para um espírito reencarnar e cumprir mais uma etapa na sua jornada evolutiva. Mas são muitos detalhes, é um aprendizado muito grande, são livros de estudo. Então, quem não leu, leiam. Mas é isto. Estamos aqui no finalzinho do nosso tempo. Eu gostaria de terminar frisando, né, que é muito importante, que cabe a cada um de nós viver de tal forma que ao deixar o corpo físico, faça por merecer um retorno tranquilo e em paz, com destino a uma dessas regiões, onde possa prosseguir no aprendizado ao lado de amigos espirituais e dos nossos entes queridos. Então fica aqui a nossa gratidão a Deus e a Jesus pela oportunidade bendita de estarmos conhecendo, estudando a doutrina espírita. Quantas dúvidas podemos ali encontrar respostas nesses ensinamentos. Não é por acaso que aqui chegamos, com certeza pela bondade e acréscimo da misericórdia de Deus. Então terminamos aqui com a nossa prece e uma linda estrofe final de Emmanuel, que se encontra no livro Ave Cristo. O poema é Hino às Estrelas, quem puder, leia, muito lindo. E no final ele fala: estrelas, ninhos da vida, entre os espaços profundos, novos lares, novos mundos, velados por tênue véu, louvores à vossa glória, nascida na eternidade. Sois jardins da imensidade, suspensos no azul do céu. Que assim seja e que Deus abençoe a todos que nos ouvem nesse momento. Boas noites. Estamos dando início à nossa reunião de hoje. Vamos elevando o pensamento a Deus, fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Muito bem, vamos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, né? Amai os vossos inimigos. Então, pagar o mal com o bem. Tendes ouvido o que foi dito: amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeia, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai, que estás nos céus.
o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se não amardes, senão aos que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudardes somente aos vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que, se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 20, 43 a 47. Então, para ilustrarmos o que foi lido, vamos nos valer do livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Na crônica 7, a luta contra o mal. De todas as ocorrências da tarefa apostólica, os encontros do mestre com os endemoniados constituíam os fatos que mais impressionavam os discípulos. A palavra diabo era então compreendida na sua justa acepção, ou seja, já existia esse vocábulo, O que era diabo? Segundo o sentido exato da expressão, era ele o adversário do bem, simbolizando o termo desta forma todos os maus sentimentos que dificultavam o acesso das almas à aceitação da Boa Nova e todos os homens de vida perversa que contrariavam os propósitos da existência pura, que deveriam caracterizar as atividades dos adeptos do Evangelho. Dentre os companheiros do Messias, Tadeu era o que mais se deixava impressionar por aquelas cenas dolorosas. Aguçavam-lhe sobremaneira a curiosidade de homem, os gritos desesperados dos espíritos malfazejos, que se afastavam de suas vítimas sob a amorosa determinação do Mestre Divino. Quando os pobres obsediados deixavam escapar um suspiro de alívio, Tadeu volvia os olhos para Jesus, maravilhado de seus efeitos. Certo dia em que o Senhor se retirara com Tiago e João para os lados da Cesareia de Filipe, uma pobre demente lhe foi trazida a fim de que ele, Tadeu, anulasse a atuação dos espíritos perturbadores que a subjugavam. Entretanto, apesar de todos os esforços de sua boa vontade, Tadeu não conseguiu modificar a situação. Somente no dia imediato ao anoitecer, na presença confortadora do Messias, foi possível à infeliz dementada recuperar o senso de si mesmo. Observado o fato, Tadeu caiu em sério e profundo cismar. Por que razão o mestre não lhe transmitia automaticamente o poder de expulsar os demônios malfazejos para que pudessem dominar os adversários da causa divina? Se era tão fácil a Jesus a cura integral dos endemoniados, por que motivo não provocava a ele de vez a aproximação geral de todos os inimigos da luz, a fim de que, pela sua autoridade, fossem definitivamente convertidos ao reino de Deus? Com o cérebro torturado por graves cogitações e sonhando possibilidades maravilhosas para que cessassem todos os combates entre os ensinamentos do Evangelho e os seus inimigos, o discípulo inquieto procurou avistar-se particularmente com o Senhor, de modo a expor-lhe com humildade suas ideias íntimas. Então destaca-se aqui, a existência, desde que o homem é homem, da mediunidade, Os endemoniados nada mais são do que as vítimas dos processos obsessivos, sendo algo muito comum ao longo de toda a humanidade, de toda a história da humanidade, e com um elemento agravante que era a única possibilidade imediata de solução era a aplicação do Evangelho na sua pureza de doutrinação. Hoje nós temos as sessões espíritas, a partir de Kardec, nós temos as sessões espíritas que são catalisadores desse esclarecimento. Eles aceleram o esclarecimento, coisa que surgiu há pouco mais de 150 anos. As obsessões anteriormente, elas eram resolvidas através, basicamente, dos processos reencarnatórios.
Numa noite tranquila, depois de lhe escutar as ponderações, perguntou-lhe Jesus em tom austero: Tadeu, qual o principal objetivo das atividades de tua vida? Como se recebesse uma centelha de inspiração superior, respondeu o discípulo com sinceridade: Mestre, estou procurando realizar o reino de Deus no coração. Se procura semelhante realidade, por que a reclamas no adversário em primeiro lugar? Seria justo esqueceres as tuas próprias necessidades nesse sentido? Se buscamos atingir o infinito da sabedoria e do amor em nosso Pai, indispensável se faz reconheçamos que todos somos irmãos do mesmo caminho. Senhor, os espíritos do mal são também nossos irmãos? Inquiriu admirado o apóstolo. Toda a criação é de Deus. Os que vestem a túnica do mal envergarão um dia a da redenção pelo bem. Acaso poderias duvidar disso? O discípulo do Evangelho não combate propriamente o seu irmão, como Deus nunca entra em luta com seus filhos. Aquele apenas combate toda a manifestação de ignorância, como o pai que trabalha incessantemente pela vitória do seu amor junto da humanidade inteira. Isso é muito importante, separarmos a pessoa das ações da pessoa. Uma coisa são as suas atitudes, outra coisa é a pessoa. Então, se analisarmos, não temos nada de pessoal contra ninguém, não existe essa questão. Eu não gosto dele pessoalmente, não. O que eu posso não gostar ou não concordar é com as atitudes dele. E se entendo que essas atitudes são pautadas na ignorância, eu vou combater as ideias e não combater as pessoas. Mas não seria justo, ajuntou o discípulo com certa convicção, convocarmos todos os gênios malfazejos para que se convertessem a verdades dos céus? O mestre, sem se surpreender com essa observação, disse: Por que motivo não procede Deus assim? Porventura teríamos nós uma substância de amor mais sublime e mais forte que a do coração paternal? Tadeu, jamais ouvidemos e esquecemos o bom combate. Se alguém te convoca ao labor ingrato da má semente, não desdenhes a boa luta pela vitória do bem, encarando qualquer posição difícil como ensejo sagrado para revelares a tua fidelidade a Deus. Abraça sempre o teu irmão. Se o adversário do reino te provoca o esclarecimento de toda a verdade, não desprezes a hora de trabalhar pela vitória da luz, mas segue o teu caminho no mundo, atento aos próprios deveres, pois não nos consta que Deus abandonasse as suas atividades divinas para impor a renovação moral dos filhos ingratos que se rebelaram na sua casa. Se o mundo parece povoar-se de sombras, é preciso reconhecer que as leis de Deus são sempre as mesmas em todas as latitudes da vida, ou seja, a própria constituição do universo, regido pelas leis de Deus, garantem que, mais dia menos dia, o esclarecimento ocupará a ignorância. E, portanto, o mal, que não é a pessoa, mas as atitudes da pessoa, serão modificados. É indispensável meditar na lição de nosso Pai e não estacionar a meio caminho que percorremos. Os inimigos do reino se empenham em batalhas sangrentas, não ouvides o próprio trabalho. Padecem no inferno das ambições desmedidas, caminha para Deus. Lançam a perseguição contra a verdade, tens contigo a verdade divina que o mundo não te poderá roubar nunca. Os grandes patrimônios da vida não pertencem às forças da terra, mas às do céu. O homem que dominasse o mundo inteiro com a sua força, teria de quebrar a sua espada sangrenta ante os direitos inflexíveis da morte. E além desta vida, ninguém te perguntará pelas obrigações que tocam a Deus, mas unicamente pelo mundo interior que te pertence a ti mesmo, sob as vistas amoráveis de nosso Pai. Ou seja, todas as realizações no mundo ficam no mundo. As únicas que predominam são as realizações íntimas, pessoais e silenciosas que cada um faz. Que diríamos de um rei justo e sábio que perguntasse a um só de seus súditos
pela justiça e pela sabedoria do reino inteiro? Entretanto, é natural que o súdito seja inquirido acerca dos trabalhos que lhe foram confiados no plano geral, sendo também justo que se lhe pergunte pelo que foi feito de seus pais, de sua companheira, de seus filhos e irmãos. Andas assim tão esquecido desses problemas fáceis e singelos? Aceita a luta sempre que fores julgado digno dela, e não te esqueças, em todas as circunstâncias, de que construir é sempre melhor. Ou seja, nós todos temos as próprias obrigações e temos que nos dedicar a elas, sem nos preocupar com como está o mundo, mais o mundo está perdido, mais o mundo é assim, mais o mundo é assado. Não interessa o mundo para nós, o mundo pertence a Deus, né? O que interessa para nós é o pedaço do mundo que está sob a nossa tutela. Tadeu contemplou o mestre tomado de profunda admiração. Seus esclarecimentos lhe caíam no espírito como gotas imensas de uma nova luz. Senhor, disse ele, vossos raciocínios me iluminam o coração, mas terei errado externando meus sentimentos de piedade pelos espíritos malfazejos? Não devemos então convocá-los ao bom caminho? Toda intenção excelente, redarguiu Jesus, será levada em justa conta no céu, mas precisamos compreender que não se deve tentar a Deus. Tenho aceitado a luta como o Pai me a envia, e tenho esclarecido que a cada dia basta o seu trabalho. Nunca reuni o colégio dos meus companheiros para provocar as manifestações dos que se comprazem na treva. Reuni-os em todas as circunstâncias e oportunidades, suplicando para que o nosso esforço, a inspiração sagrada do Todo-Poderoso. O adversário é sempre um necessitado que comparece ao banquete das nossas alegrias, e por isso, embora não o tenha convocado, convidando somente os aflitos, os simples e os de boa vontade, nunca lhe fechei as portas do coração, encarando a sua vinda como uma oportunidade de trabalho que Deus nos julga dignos. O apóstolo humilde, saciado em sua fome de conhecimento, porém, acrescentou, preocupado com a impossibilidade que se via de atender eficazmente a vítima que o procurava. Senhor, vossas palavras são sempre sábias. Entretanto, de que necessitarei para afastar as entidades da sombra quando o seu império se estabeleça nas almas? Voltamos assim ao início das nossas explicações, retrucou Jesus. Pois, para isso, necessitas da edificação do reino no âmago do teu espírito, sendo este o objetivo de tua vida. Só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Já viste algum contendor da terra convencer-se sinceramente tão só pela força das palavras do mundo? As dissertações filosóficas não constituem toda a realização. Elas podem ser um recurso fácil da indiferença ou uma túnica brilhante, acobertando penosas necessidades. O reino de Deus, porém, é a edificação divina da luz. E a luz ilumina, dispensando os longos discursos. Capacita-te de que ninguém pode dar ao outrem aquilo que ainda não possua no coração. Vai, trabalha sem cessar pela tua grande vitória. Zela por ti e ama teu próximo, sem olvidares que Deus cuida de todos. Ou seja, qualquer tipo de doutrinação, convencimento, em relação a qualquer pessoa, ao espírito, num processo desobsessivo, é pouco eficaz toda a lógica, o mecanismo racional, mas o que importa é o que a gente sente. E o que a gente sente é conquista íntima. Só isso nos dá autoridade moral para atingirmos o âmago daqueles sofredores. Tadeu guardou os esclarecimentos de Jesus para retirar da sua substância o mais elevado proveito no futuro. No dia seguinte, desejando destacar perante a comunidade dos seus seguidores a necessidade
a necessidade de cada qual se atirar ao esforço silencioso pela sua própria edificação evangélica, o Mestre esclareceu aos seus apóstolos singelos como se encontra dentro da narrativa de Lucas. Essa é a síntese de toda a lição. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando e não o achando, diz: voltarei para a casa de onde saí. E ao chegar, ache-a varrida e adornada. Depois vai e leva mais 7 espíritos piores do que ele, que ali entram e habitam. E o último estado daquele homem fica sendo pior do que o primeiro. Ou seja, não adianta nada serem afastados espíritos, que se ele volta e a reforma é hesitante, ainda que existente, ele volta com mais força com outros até ocupar o lugar, né? Então, é onde Jesus completa. Então, todos os ouvintes das pregações do lago compreenderam que não bastava ensinar o caminho da verdade e do bem aos espíritos perturbados e malfazejos, que indispensável era edificar-se cada um a fortaleza luminosa e sagrada do reino de Deus dentro de si. Ou seja, ou nos conquistamos e assumimos o controle sobre os próprios sentimentos, voltados diretamente e exclusivamente ao Pai, ou continuaremos suscetíveis às diversas e constantes tentativas de influenciação dos espíritos que conhecem as nossas fraquezas. Eliminemos nossas fraquezas, né? Façamos a própria reforma íntima, né? Silenciosa, de uma relação direta da gente com o Pai, deixando para lá quaisquer provocações externas, quaisquer solicitações externas, porque essas colaterais, no fundo, nada representam para nós se mantivermos a confiança em Deus. Tudo bem? Então, boa semana a todos e até a próxima oportunidade.